Olá, meu nome é Paulo Santos e eu vou aqui com você no tutorial do módulo vermelho do Instituto Vocati. O módulo vermelho é o segundo de 5 módulos da série Discipulado Fator 18-19. Fator 18-19 é uma referência direta ao grande mandamento do Senhor Jesus para o discipulado que se encontra em Mateus, justamente no capítulo 28, com os versículos 18 e 19. Importante também nesse momento que você entenda que este tutorial não é o curso em si, é apenas como tutorial, uma abordagem mais técnica para você que é um professor ou facilitador desta série. Vamos lá então para a página 2, começando com o propósito. Tudo existe um propósito, também é o caso aqui desse material. Então, para o nosso caso aqui do módulo vermelho, conhecer o propósito pelo qual Deus criou o homem é fundamental para todo ser humano, e esse é o tema que vai ser estudado aqui. Ainda na página 2, vamos falar sobre o alvo. A gente tem um alvo aqui nesse material, nesse módulo vermelho, bem específico, que é estabelecer uma cosmovisão cristã. A cosmovisão nada mais é do que uma visão de mundo. Quando o seu discípulo ele se converte, ele tem uma transformação na forma como ele vê, observa ou sente o mundo. Em primeiro lugar é o propósito da sua existência. Depois, a forma como a sua vida deve ser direcionada e os fins almejados a partir das Escrituras. O grande alvo é estabelecer uma cosmovisão cristã. Ainda na página 2, agora nós vamos falar sobre os objetivos do módulo vermelho. Em primeiro lugar, descrever o amor de Deus pelo homem e o dever do homem em amá-lo. Depois, conhecer os perigos que podem iludir o homem e desviá-lo do propósito da sua existência. Incentivar o desenvolvimento das virtudes cristãs por meio de relacionamentos saudáveis e, por último, discernir o plano de Deus para todo aquele que faz parte do seu povo. Na página 3, você tem uma tabela de direcionadores. Nada mais são do que ícones que direcionam o seu trabalho em cada parte da lição, tornando um pouco mais técnico o seu trabalho de aplicação de cada lição. Se você é um professor ou um facilitador, gostaria de incentivá-lo a estudar um pouquinho cada lição um pouquinho antes, com os direcionadores, para você saber certinho o que fazer em cada parte dessas lições, então, ok? Então, nós vamos lá para o capítulo 1 agora. Seria ideal que você tivesse um bloco de nota ou talvez a sua própria apostila impressa para você poder fazer essas anotações para ajudar a você, como facilitador ou professor, dar bem a sua aula, né? Então vamos lá. O capítulo 1, a pergunta é por que eu existo e a resposta é nós existimos, nós estamos aqui para glorificar a Deus. 3 coisas, então, que o seu discípulo precisa saber. Deus não precisa da nossa glorificação, não é essa a ideia. A ideia sim é que glorificar seja honrar, se submeter e adorar. Então essa é a ideia que precisa ficar bem claro com ele. Anunciar esta glória é o mandamento, nada mais nada menos do que o grande mandamento, que é pregar o evangelho. Capítulo 2. A procura de um grande amor está na página 6. Além das exigências e do egoísmo, desse amor que a gente está acostumado, o amor dos filmes, o amor da televisão, a gente tem que falar com ele sobre o amor altruísta, o verdadeiro amor. Para isso ele está conhecendo o amor de Deus. Né? O amor de Deus exige empenho. Deus diz que é para a gente se esforçar em honrá-lo. Em segundo lugar, o amor a Deus, o amor de Deus, ele exige dedicação total, de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E amar a Deus exige obediência. Aquele que me ama é aquele que faz o que eu mando. No capítulo 3, na página 9, nós vamos ensinar o discípulo a conhecer a Deus e a sua vontade. Então, Deus se revelou prioritariamente pela Bíblia. Então, são 3 fatos que o seu aluno precisa saber. Se conhece a Deus lendo a Bíblia, lendo a palavra, lá que Deus se revelou com perfeição. A gente conhece a Deus praticando a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe o que está escrito, mas praticando a gente entende essa verdade. E por último lugar, se conhece a Deus perseverando, praticando aquilo que está escrito na palavra.
Agora, no capítulo 4, a gente vai falar de novo sobre oração. Só que dessa vez, ao invés de conhecer os fatos da oração, a gente vai ver quais são as consequências que a oração pode dar ao seu discípulo. Orar resulta em relacionamento. O discípulo precisa aprender o que é se relacionar com Deus através da oração. O seu discípulo precisa saber que a oração também resulta em cura física, emocional, interior. Então, também ele precisa saber que orar resulta em vitória. É a ideia de levar o seu discípulo para o relacionamento com Deus através da oração. Agora, já na página 15, capítulo 5, nós vamos falar ou voltar a falar sobre o grande problema da humanidade, que é o pecado. Ele já sabe bastante coisa sobre o pecado, mas agora ele vai aprender que nós não somos mais escravos do pecado. A dívida já está paga e o pecado não tem mais aquele poder como se arrastasse as correntes e a gente tivesse que atendê-lo. Agora ele precisa de aprender que o pecado ainda nos atrai, ainda está atuante nessa nossa carne. E por outro lado, o pecado ele é controlado pela santificação. Você vai explicar isso bem direitinho para o seu discípulo. Se no capítulo 5 a gente falou sobre o pecado, agora no capítulo 6 nós vamos falar que a marca do cristão é a impressão da santidade pelos caminhos onde nós andamos. Ele vai aprender sobre a mudança de mente, sobre a mudança de disposição e sobre a mudança da essência do ser humano que agora está acontecendo com ele. Capítulo 7, a batalha cristã. Se no capítulo 5 nós falamos sobre o pecado e no capítulo 6 sobre a santificação, agora no sétimo nós vamos falar sobre a tênue linha entre o pecar e o santificar, ou seja, a tentação. Então, três coisas que o seu discípulo precisa aprender. A origem da tentação, ela é o próprio desejo ou a cobiça, ou, se não, Satanás. Ele também precisa saber que a escolha ainda continua sendo nossa. E terceiro lugar, ele precisa de aprender a conhecer o próprio coração. Essa é a linha tênue entre o pecar e o santificar que o seu aluno vai aprender. Muito bem, no capítulo 8 nós vamos falar agora sobre doação, mas a gente quer falar especificamente sobre doação humana, estamos referindo a amor e perdão. Então, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, é o grande mandamento, e depois a questão do perdão, perdoar incontáveis vezes, aquela questão dos 70 vezes 7, que não é 490 vezes, né? Mas é a ideia de que se deve perdoar para sempre. Essa é a alma, a essência da doação. Muito bem, no capítulo 9 vamos falar sobre os frutos do Espírito. Na verdade, essa evidência de uma vida nova nada mais é do que o resultado da habitação do Espírito. É possível viver a vida nova justamente porque o Espírito habita e gera essa vida nova. E isso é evidente para qualquer um. E esta vida nova é justamente aquilo que glorifica a Deus, porque pela habitação do Espírito é possível honrá-lo, obedecê-lo, se submeter a ele e à sua palavra. Capítulo 10, vamos falar sobre o que é a igreja. A igreja nada mais é do que o povo de Deus. Eu sei que isso é bem falado, bem conhecido, mas a gente pode estudar um pouco a respeito disso, né? A igreja não é o prédio, a igreja não é um clube ou uma sociedade, e a igreja também não é um local, um evento ou um horário. Então é preciso que ele saiba que não somente a igreja é o povo de Deus, mas como que ele faz parte do povo de Deus, portanto ele é igreja. No capítulo 11, a missão que é possível, né? A gente está acostumado a ver aqueles filmes, a missão impossível, mas que no final dá para ser realizada. É essa a ideia. A missão de cada crente é nada mais nada menos do que a missão de Cristo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações e ser uma testemunha de Cristo. O que o seu discípulo precisa saber é que essa missão agora é a missão dele. Pregar o evangelho a toda criatura, ele também deve fazer discípulo e ele também deve dar testemunho a respeito do que Cristo fez, faz e ainda fará por ele. No capítulo 12, a ideia do digno de confiança, nós vamos falar sobre as lutas. Dá a impressão de que em alguns momentos pode ser que isso vá acontecer, por causa das lutas, das batalhas e dos sofrimentos, a impressão que dá é que Deus abandonou o seu discípulo, né? Ele pode ter essa impressão.
Então a ideia é que explicar para ele que as lutas nos aproximam de Deus ao invés de nos afastar, né? As lutas nos corrigem e aperfeiçoam. E, em último lugar, as lutas nos tornam mais parecidos com Ele. A ideia de que as lutas também faz parte do Deus que sabe de todas as coisas e usa tudo para a sua glória. No capítulo 13, qual o caminho a seguir? Como saber da vontade específica de Deus. A ideia de buscar a Deus para aqueles detalhes, as coisas da vida e as decisões que o seu discípulo vai ter que tomar agora que a cosmovisão dele é cristã. Então, em primeiro lugar, tem que ensiná-lo a buscar sabedoria na Bíblia. A Bíblia ela torna o varão perfeito, diz Timóteo capítulo 3. Busque sabedoria divina e também busque sabedoria com os sábios. A ideia é buscar sabedoria para viver uma vida que glorifique a Deus. Agora, na página 47, o capítulo 14, é preciso que a gente fale um pouco sobre a família. O testemunho dele em casa também vai ser bem impactante, né? Então, a ideia de que um pai tem o seu papel que é único, a mãe tem o seu papel que é único e os filhos têm o seu papel que também é único. A ideia de que a família toda glorifica a Deus, cada um fazendo o seu papel. No capítulo 15, a ideia da perseverança, né? É terminar bem a caminhada cristã. Então, em primeiro lugar, aprendendo a perseverar nas armadilhas de Satanás, aprendendo a perseverar nas perseguições e sofrimentos, e aprendendo a perseverar nas ofertas do mundo, correndo bem até o fim com perseverança. Essa é a ideia. Ok, vamos então terminando mais um tutorial, o módulo vermelho, né, do Instituto Vocati. Eu gostaria de terminar com esse versículo aqui. Ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você que é facilitador, professor, discipulador, eu quero incentivá-lo a continuar trabalhando firme para o Senhor. Na hora certa, Deus vai dar a sua recompensa. Que Deus te abençoe, te dê forças, coragem e ânimo e até o próprio tutorial do Instituto Vocati. Se você precisar de mais informação sobre o Instituto Vocati, conhecer mais materiais e novos recursos, você deve então ou clicar aqui diretamente neste link ou você digita lá no seu computador, no seu celular, institutovocati.org.br. Mais uma coisa que é interessante e importante para você é que também o seu discípulo pode fazer e acompanhar, assim como você também, todas as lições diretamente pelo celular. Tem um aplicativo que faz isso de uma maneira muito legal e você precisa conhecer. Tudo isso para você. Vejo então você no próximo tutorial.